Em um mundo onde existem vários super-heróis e vilões que aparecem a todo momento, existe Saitama, o cara mais forte do mundo, que é super-herói por hobby, mas é entediado por derrotar todos com um único soco. Há 3 anos atrás ele era apenas um cara comum na luta por um emprego, na época em que ainda tinha cabelo. Mas depois de mais uma entrevista de emprego, ele encontra um vilão com metade de seu corpo siri, que estava atrás de um alvo. Um moleque com uma covinha no queixo que tinha feito uma pegadinha com ele, desenhando mamilos no seu peito. Saitama anda mais um pouco e acaba encontrando o tal moleque. Quando o Siri aparece, por instinto, ele salva o garoto, se lembrando do seu desejo de infância, ser um super-herói que poderia fazer vilões como aquele sair voando com um soco. Em um golpe rápido, ele manda embora o olho do Siri, matando ele. Depois daquele dia, ele treinou tanto que ficou careca e se tornou o super-herói que sempre quis, invencível, capaz de derrotar qualquer um com um único soco. Porém, ele se sentia vazio. Enquanto fazia compras, mais um vilão aparece destruindo tudo. Um gigante super forte e poderoso com seu irmão super nerd no seu ombro. Assim como Saitama, ele tinha um objetivo de se tornar o homem mais forte do mundo, e seu irmão deu a ele uma poção para ele tomar, se tornando assim um gigante super forte. Juntos, com a força dele e a inteligência do seu irmão, eles estavam se sentindo invencíveis, destruindo tudo por onde passavam. De repente, ele percebe que Saitama estava no seu ombro. Um homem com a intenção de matar Saitama como um inseto, acaba matando seu querido irmão, confundindo o ombro onde cada um estava. Revoltado, ele culpa Saitama e começa a bater nele para se vingar com toda a sua força, fazendo um buraco gigante no chão. O homem chora por ter conseguido se tornar o homem mais forte, mas se sentindo sozinho e vazio. Saitama aparece concordando com o sentimento dele e dá um soco nele, o derrotando, dizendo que realmente ter uma força surreal era um tédio. Saitama reflete que desde que ele virou um super-herói, não parecia que o número de maldades no mundo tivesse diminuído, imaginando que isso significava que ele não fez diferença nenhuma. Mas ao invés de se sentir triste com isso, ele reflete que cada vez mais as suas emoções pareciam estar mais distantes. Ele não sentia mais medo, raiva, alegria nem tristeza, somente um tédio constante. Ele se pergunta se em troca de poder ele perdeu alguma coisa que é essencial para um ser humano, sentindo saudade de quando ele sentia empolgação e adrenalina ao lutar. No dia seguinte ele acorda com vilões destruindo sua casa, os subterrâneos. Eles sofriam por superpopulação e planejavam erradicar todos os seres humanos para popular a superfície, e explicam a Saitama que já tinham conseguido erradicar 70% da população da Terra, fazendo Saitama se animar com tantos inimigos poderosos para ele enfrentar. Ele começa a lutar contra todos eles, começando a sentir novamente a adrenalina ao lutar. Depois de um tempo ele derrota todos eles, refletindo como não se lembrava mais de como era a sensação de uma verdadeira luta, quando o pai dos subterrâneos, ainda mais forte e poderoso que os outros, aparece animando ainda mais Saitama. Porém, seu despertador toca, fazendo ele acordar, percebendo que tudo aquilo não passava de um sonho. De repente ele vê que o rei do subterrâneo estava invadindo a superfície, como no seu sonho. Saitama pula para enfrentar eles animado, mas diferente do sonho dele, depois do seu primeiro golpe todos recuam, deixando uma bandeira branca e um pedido de desculpas. Ele ainda era o mais forte de todos, tão forte que não conseguia um único adversário que chegasse perto de ser digno de uma luta. Ele continuava entediado com apenas o vazio dentro de si o dominando. Em sua casa, como de costume, Saitama escuta as notícias, quando o noticiário fala um grande enxame de uma espécie nova de mosquitos que atacava a cidade Z. Coincidentemente, enquanto Saitama molha sua planta, um mosquito aparece o perturbando. Ele tenta matar ele usando sua velocidade e força, mas o mosquitinho não morre com nada, deixando ele maluco. Um enxame de mosquitos passa pela redondeza, matando os animais, e um aviso de emergência para ninguém sair de casa é alertado. Um ciborgue chamado Genos olha os mosquitos ao longe, localizando seu alvo. Um cara, deixando de lado o alerta sobre os mosquitos, aproveita as ruas vazias para assaltar algumas lojas. Afinal, o que alguns mosquitos poderiam fazer? Porém, o enxame ataca ele luta contra eles, mas os mosquitos drenam seu sangue, o matando em poucos segundos. Vemos que uma vilã estava por trás daquilo, uma mulher mosquito que comandava os insetos de forma organizada para eles trazerem comida para ela. Mas antes que pudesse ir atrás da sua próxima vítima, Genos aparece para impedir ela. Ela então manda os mosquitos atacarem ele, mas ele queima todos. Enquanto os dois começam a lutar, Saitama ainda estava enlouquecendo com um único mosquitinho. A vilã acaba conseguindo arrancar um dos braços de Genos, se sentindo vitoriosa quando percebe que tinha perdido suas 2 pernas na luta. Ela então foge da luta, concluindo que tem muitos animais na floresta para ela se alimentar, e chama-se os mosquitos. Saitama aparece perseguindo seu mosquitinho como um maluco e vê o enorme enxame de mosquitos. Genos, preocupado com sua segurança, pede para ele fugir dali quando os mosquitos atacam com tudo, derrubando prédios, e Genos incinera todos rapidamente, aproveitando o fato deles terem se juntado em um único
lugar, um lugar evacuado, permitindo que ele explodisse tudo no local. Porém, ele se lembra de Saitama e fica preocupado de ter matado ele, mas Saitama aparece pelado, já que suas roupas tinham sido queimadas, agradecendo por ele ter salvado sua vida. A mulher mosquito aparece muito mais forte que antes, depois de ter se alimentado o suficiente e ataca Genos novamente o destruindo. Ele então, sem conseguir ver outra alternativa, começa a iniciar o processo para se autodestruir, mas Saitama acaba com ela como se fosse um simples mosquitinho. Genos, impressionado com a capacidade de Saitama de derrotar tão facilmente uma inimiga, pede para se tornar aprendiz de Saitama para que possa aprender com ele. Mais tarde, ele aparece na casa de Saitama para começar seu treinamento, explicando que estava curado porque a maioria do seu corpo é feita de peças, dando para ser substituídas facilmente. Ele então pergunta que tipo de peças Saitama usa em seu corpo, achando que a careca dele era algum tipo de material, o que deixa Saitama irritado. Genos começa a contar sua história. Ele diz que há 4 anos, quando ele ainda era um ser humano comum, um ciborgue enlouqueceu e atacou sua cidade, destruindo tudo e matando sua família. Sozinho na sua cidade em ruínas, ele foi encontrado pelo Dr. Fétido, um cientista que estava em uma missão de deter o ciborgue enlouquecido. Genos então pediu pro doutor fazer umas modificações nele, deixando ele mais forte e mais rápido, se tornando um ciborgue da justiça. E desde então ele vai de cidade em cidade eliminando o mal, mas sem nenhuma pista do ciborgue que matou sua família, deixando ele frustrado. Ele fala que não pode morrer antes de deter o ciborgue, mas para fazer isso ele deveria continuar lutando contra o mal, precisando ficar mais forte do que era naquele momento, pedindo novamente para se tornar discípulo de Saitama. Um cientista, criador da garota mosquito, descobre que sua criação foi derrotada facilmente por Saitama e decide capturar ele para estudar seu corpo. Então suas outras criações vão até a casa de Saitama para capturar ele. Genis sente a presença deles e fala para Saitama que ele vai resolver, mas quando ele desce, Saitama já tinha os derrotado, mas de repente ele é puxado para baixo, ficando enterrado no chão. Um ciborgue aparece e Genis o enfrenta para proteger Saitama, enquanto ele fica no chão enterrado, sem conseguir ver o que estava acontecendo direito. Duas outras criaturas aparecem, o Rei Fera e uma toupeira que tinha enterrado Saitama. Genis fica preocupado com seu mestre, mas não consegue ajudar com o ciborgue atacando ele. Enquanto isso, os dois ameaçam Saitama, que demonstra estar com sono e cansado daquilo tudo. Saitama sai do chão, surpreendendo os dois que acharam que ele estava preso. O Rei Fera ataca e Saitama desvia de todos os ataques e dá um soquinho nele que o mata na hora. A toupeira caga de medo e começa a cavar desesperadamente para fugir de lá, mas a carequinha de Saitama aparece no meio do buraco, derrotando ele também. Enquanto isso, Genos ameaça o ciborgue para que ele respondesse o que queriam com Saitama ou seria eliminado, mas o ciborgue fala que é o terceiro mais poderoso da Casa da Evolução e que eles nunca seriam capazes de destruir ele e o Rei Fera, o segundo mais poderoso. Quando Saitama chega tranquilamente, perguntando se ele se referia ao cara que ele tinha acabado de derrotar. Ciborgue então se desespera e fala que contará tudo o que eles quiserem saber em troca de não ser morto. Ele conta sobre o cientista chamado Dr. Genos, que em vez de fazer a civilização humana avançar, focou na evolução artificial humana, mas ninguém quis ajudar ele a realizar seu objetivo, deixando ele revoltado. Então ele decidiu realizar seu sonho sozinho e se dedicou a anos de pesquisa e somente com 70 anos ele alcançou o resultado que esperava. Depois de recuperar sua juventude, ele se clonou várias vezes, nomeando seu laboratório como a Casa da Evolução, e então começou a realizar testes com animais, criando novas espécies, até que começou a realizar testes em humanos e assim se interessou pelo corpo de Saitama para usar sua pesquisa para criar suas evoluções. Então eles vão até o Dr. Genos para deter ele antes que ele atacasse Saitama novamente. O ciborgue avisa ao doutor o que tinha acontecido e, preocupado com a capacidade de Saitama e com a possibilidade dele destruir todas as suas pesquisas, ele resolve usar sua arma mais poderosa, chamada Asura Kabuto, sua experiência que nem mesmo ele tinha controle. Quando os dois chegam, Genos destrói na mesma hora todo o prédio, fazendo eles localizarem facilmente o esconderijo da Casa da Evolução, que ficava no subsolo. Porém, assim que chegam, Asura Kabuto aparece. Genos tenta deter ele, mas ele é muito forte e Genos acaba destruído. Quando finalmente ele enfrenta Saitama e o cientista observa a luta, vendo sua maior monstruosidade recuar da luta com o único olhar de Saitama, com medo dele, ele pergunta como ele conseguiu ficar tão forte. Então Saitama resolve revelar o que todos ali queriam saber, o segredo da sua força. Ele explica que fez um treinamento intenso durante 3 anos, fazendo 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e correndo por 10 km todos os dias, sem exceções, e assim se transformando no homem mais forte do mundo. Todos não acreditam em Saitama, afinal, aquilo não passava de um treinamento comum que qualquer outro poderia fazer. Asura Kabuto irritado, achando que Saitama não queria revelar seu segredo
segredo, se transforma ficando ainda mais poderoso e ataca Saitama com tudo que tem. Saitama, se lembrando que aquele dia era sábado, dia que teria uma promoção no mercado que ele estava perdendo, se irrita derrotando a poderosa criação do cientista com um único soco. Percebendo através de Saitama que as mudanças artificiais eram inferiores à capacidade que o humano pode alcançar, o Dr. decide desistir dos seus experimentos, enquanto Saitama e Genos vão pro mercado aproveitar o restante das promoções. Um grupo de carecas se revoltam contra a sociedade, indignados com o fato de precisarem trabalhar, sendo que os ricos poderiam sustentar os que não querem trabalhar. Como forma de protesto, eles decidem destruir a mansão de um milionário chamado Dinheiro. Saitama vê a notícia da revolta deles e fica com medo de ser confundido com um daqueles carecas e decide impedir eles. No caminho da mansão, eles encontram um super-herói, o Cavaleiro Sem Licença, que tenta impedir eles, mas acaba ferido. Dinheiro, um milionário, para se proteger, manda Sonic da velocidade do som, um ninja poderoso, atacar eles. Rapidamente, Sonic mata todos em uma velocidade surpreendente. Somente o líder deles, o Cabeça de Martelo, sobrevive, graças ao seu crânio grosso, e foge de Sonic, dando de cara com Saitama. Enquanto isso, Genos, sendo reformado pelo Dr. Fétido, pede para que ele coloque peças melhores e mais fortes para deixar ele resistente contra os inimigos. Cabeça de Martelo acha que Saitama ia se juntar à causa deles, mas quando ele explica que estava lá para impedir a causa, ele tenta deter Saitama, se gabando do seu incrível traje, mas Saitama quebra o traje, despedaçando ele em pedaços. Pelado, ele foge para longe, então Sonic aparece e, achando que Saitama era mais um dos vilões, tenta derrotar ele, mas como Saitama bloqueia seus ataques, ele deixa de se importar se ele era um vilão ou um herói, querendo somente enfrentar um oponente que finalmente desafiava sua capacidade. Ele usa toda a sua velocidade e técnicas para atacar ele, mas nada adianta. Saitama continua vencendo e ainda se mostrando entediado com tudo aquilo. Vendo que não consegue derrotar ele, Sonic decide recuar para se aperfeiçoar para enfrentar Saitama quando estivesse mais forte. Com tudo que aconteceu naquele dia, Saitama percebe que, embora esteja protegendo a cidade por 3 anos, fazendo muito mais do que a maioria dos heróis fazem, ninguém o conhecia. Ele não tinha fãs e nem era reconhecido, sendo até confundido por um dos membros da Revolução. Então, para se tornar reconhecido, Saitama resolve se registrar na Associação dos Heróis, junto com Genis, para que os dois sejam oficialmente considerados heróis. Mais tarde, Cabeça de Martelo acaba emboscado por 2 ciborgues desconhecidos, que ficam decepcionados com ele, já que deixaram que ele roubasse seus trajes para usar ele como teste. A Associação de Heróis percebe que receberam um número muito maior de registros do que de costume, e decidem ser mais rigorosos com os testes para ter somente heróis bem capacitados, demonstrando interesse por Genos. E assim eles realizam um teste com Saitama se mostrando ir muito além, quebrando os recordes do local, porém é classificado como herói da classe C, passando por pouco no teste, diferente de Genos, que tira a nota máxima, sendo classificado como nota S. Depois da associação se certificar que ele quem tinha sido o ciborgue que deteve a Casa da Evolução, sem saber que Saitama estava junto com ele. Na saída, Genos explica a Saitama que a Associação de Heróis surgiu há 3 anos atrás, quando o neto de um milionário chamado Agone foi salvo por alguém que viu ele sendo atacado por um monstro, e usou sua fortuna para criar o sistema da Associação de Heróis. Percebemos que se tratava do moleque que foi salvo por Saitama há 3 anos atrás, quando ele decidiu se tornar um herói. Snake, um herói da classe A, questiona como os dois passaram no exame deles, e o responsável explica que Genos tinha sido tão incrível que começou de cara no rank S. Já Saitama foi mal na parte escrita do teste, mas foi perfeito no teste físico, quebrando o recorde da associação de maneira inacreditável, e ambos tinham capacidade de estar na Associação de Heróis, e que Genos já havia superado, e logo logo Saitama também vai. Enquanto Saitama reflete que ele estava na classe C, enquanto Genos já estava no nível mais alto do rank na classe S, Snake o enfrenta numa tentativa de intimidar Saitama, mas obviamente acontece o contrário. Mais tarde, Genos explica que ambos estavam em último lugar do rank das suas classes, ele na S e Saitama na C, mas à medida que forem fazendo atos heróicos, eles vão subindo de nível e poderão ter o nome de herói para gerar mais popularidade. Então finalmente o primeiro treino de Genos começa. Ele ataca Saitama com tudo que tem, dando o máximo de si. Embora Saitama fique impressionado com suas habilidades, ele ainda consegue esquivar de todos os seus golpes com facilidade. Genos pede para Saitama dar o máximo de si até que ele não consiga mais o enfrentar. Então Saitama surpreende esquivando do seu golpe e ainda atacar com seu incrível soco. Porém Saitama para alguns metros de distância, não acertando Genos, mas criando uma ventania com o impacto do seu soco e terminando com o treinamento. Genos reflete que mesmo se esforçando para superar seus limites, não se imagina tendo o poder de Saitama. Mais tarde, em um restaurante, depois de competirem quem aguentava comer mais, a Mai Mask, número 1 do rank da classe
classe A chega chamando Genos para uma conversa particular. Ele pergunta a Genos o que achou do exame, que responde dizendo que achou tudo muito fácil e uma bobagem. A Mai Mask ignora a crítica e explica que a associação de heróis tem grandes expectativas sobre ele, e após dar as boas-vindas para ele na associação, vai embora. Depois de conversar com a Mai Mask, a popularidade de Genos sobe e ele ganha alguns fãs, fazendo Saitama perceber a diferença de tratamento entre os heróis de classes diferentes. Após 5 dias desde que eles entraram para a associação de heróis, Genos vai morar com Saitama, levando super a sério seu treinamento, deixando Saitama mal por sentir que está enganando ele, já que não tinha nada para ensinar que ele não parecia saber. Genos então explica a Saitama que ele, sendo da classe C, teria que fazer algo heróico em até uma semana ou seria removido da associação, deixando Saitama preocupado, já que teria somente 2 dias para fazer um ato heróico. Depois de falar algumas palavras inspiradoras para Genos, para não parecer que não estava treinando ele sai em busca de algum perigo para realizar seu primeiro trabalho na associação de heróis, porém mesmo depois de procurar muito, não encontra nenhum perigo. No dia seguinte ele se desespera com seu tempo acabando quando Sonic aparece querendo uma revanche, mas ele o ignora já que estava ocupado procurando algum perigo para enfrentar. Tank Top Tiger, um dos melhores da classe C, aparece achando que Saitama era um vilão, já que ele estava assustando a população com sua careca passando para todo lado. Sonic então ataca o herói e começa a dar uma de vilão para que Saitama concorde em lutar com ele, até que Saitama perde a paciência e o derrota com um único golpe. A associação de heróis certifica a segurança de todas as cidades, aguardando somente a resposta de 2 heróis da classe A, o Bola de Ouro e o Bigode de Primaveril, que foram para a cidade Z em um local conhecido como Cidade Fantasma, abandonada pelas pessoas graças ao imã de atrair problemas. Os dois procuram por alguma alma viva na Cidade Fantasma, quando o monstro de alga aparece e usa seus tentáculos derrotando os dois, e Bigode de Primaveril pede reforços. O monstro fala que tinha ido até lá porque ouviu boatos que monstros estavam se reunindo na cidade, mas como não encontrou ninguém, ele cria um novo plano, aterrorizar a cidade, para se tornar o monstro da Cidade Fantasma. A associação então chama todos os heróis da classe S e A para deter o monstro, mas Saitama, que morava na cidade Z, em plena região da Cidade Fantasma, tromba com o monstro na volta para casa. Quando os heróis chegam, se assustam com o tipo de estrago que o monstro foi capaz de causar, quando na verdade era Saitama que tinha feito o estrago derrotando o monstro. Mas como eles não sabiam o que tinha acontecido, surgem boatos sobre o perigo da cidade, deixando as pessoas e os monstros com medo do local. Algum tempo depois, um meteoro muda seu percurso, de repente indo direto para a cidade Z. A associação de heróis chama todos da classe S por se tratar de um perigo de mais alto risco, para tentar impedir que o meteoro destrua a cidade por completo. Porém só Genos aparece para arriscar sua vida pela cidade Z, onde ele e Saitama moravam. Outro herói chamado Metal Knight também tenta deter o meteoro, porém somente para testar seu drone novo, ficando bem longe e seguro caso dê errado. Faltando apenas 30 minutos para o meteoro destruir toda a cidade, as pessoas não conseguem mais sair do local, dependendo de Genos e o drone para salvar suas vidas. Porém o drone falha e Genos luta para destruir o meteoro, mas também não obtém sucesso. Faltando menos de 10 segundos para o meteoro cair na cidade, Saitama finalmente aparece e explode o meteoro em vários pedacinhos em um único soco. Porém os pedaços atingem toda a cidade, causando muitos danos. A cidade ficou toda destruída, mas ninguém tinha morrido. Saitama impediu que a cidade tivesse sido aniquilada, e Genos reflete que se a associação tivesse chamado Saitama ao invés dele, ele impediria o meteoro mais cedo, tendo ainda menos danos. Genos explica a Saitama que todos os 3 subiram um pouco no rank, principalmente ele, que saiu do rank 342 para o rank 5 da classe C, explicando que isso foi graças a ele ter derrotado algo de nível dragão, maior nível de ameaça. Ele explica que os perigos são divididos por categorias: tigre, uma ameaça a um número não específico de vidas; demônio, uma ameaça que afeta o funcionamento da cidade ou sua destruição; e por último dragão, uma ameaça a múltiplas cidades, como era o caso do meteoro. Saitama resolve dar uma volta sozinho quando Tank Top Tiger aparece junto de seu irmão Tank Top Black Hole, e com ciúme que Saitama subiu muito alto no rank, os dois começam a acusar ele de ter atrapalhado os verdadeiros heróis a salvar a cidade, difamando Saitama na frente da população, e todos começam a acusar ele de ser o culpado pela destruição da cidade, mas Saitama diz a eles que se tornou herói porque quis e não precisava da admiração de ninguém, e para eles culparem o meteoro, já que foi a verdadeira causa de toda a destruição. Quando Genos aparece, leva Saitama embora da confusão, e diz a ele que mesmo que as pessoas não enxerguem o quanto ele era incrível, ele vai continuar seguindo ele. Vários monstros marinhos começam a atacar a cidade. Um herói Stinger da classe A luta contra todos eles sozinho. A associação chama Genos para ajudar e ele e Saitama correm para o local, mas Stinger consegue derrotar todos
eles sozinho, com exceção do líder deles, o Rei do Mar, que o derrota facilmente, fazendo a ameaça passar de tigre para demônio. Para chegar ao local mais rápido, Genos corre na frente do Saitama para localizar o monstro. Mesmo com a ameaça sendo somente para os heróis da classe S, o Cavaleiro Sem Licença também corre para o local. Depois de derrotar mais heróis, o Rei do Mar encontra o abrigo de evacuação, onde as pessoas estavam escondidas, e ataca toda a população em um único lugar. Enquanto os heróis tentam resistir ao ataque, Saitama vai junto com o Cavaleiro Sem Licença em busca da criatura, quando vê Sonic correndo de lá. Ele tinha aproveitado a evacuação para fugir da cadeia, mas também foi derrotado pelo Rei do Mar. Saitama pede pro Cavaleiro Sem Licença ir na frente, porém com a confusão ele deixa seu celular cair no chão, com a associação dos heróis tentando avisar para ele não ir, pois estava muito acima do seu nível. Saitama encontra o celular dele enquanto Genos finalmente encontra o Rei do Mar. Ele então ataca o monstro enquanto a associação aprova Saitama ir até a batalha, como forma de ver do que ele é capaz. Para a segurança da população, Genos pede para todos fugirem quando a batalha entre ele e o Rei do Mar começa, mas ele ataca uma das crianças que fugia com o ácido e Genos entra na frente para proteger a menina e acaba com seu corpo derretido. Quando estava prestes a morrer, o Cavaleiro Sem Licença chega para salvar ele, mas infelizmente ele era muito fraco para deter a criatura. Mesmo sendo incapaz, ele se mostra ser um verdadeiro herói, enfrentando o perigo, mesmo colocando sua vida em risco. Emocionados pela sua persistência, todos torcem pelo Cavaleiro Sem Licença, mas mesmo com todo o seu esforço, ele é jogado para longe e Saitama aparece pegando ele. Com somente Saitama para enfrentar o monstro, as pessoas ficam em pânico, já que estavam na mão de um herói da classe C, mas como sempre, Saitama derrota a criatura com apenas um soco. Mesmo com todos comemorando a vitória, algumas pessoas começam a duvidar da capacidade dos heróis, já que um qualquer da classe C derrotou o vilão com um único soco, achando que os outros eram fracos e não serviam para nada. Para proteger os heróis, Saitama finge que chegou atrasado para pegar o monstro fraco e derrotar ele sem esforço para levar todo o crédito, aumentando mais ainda a fama dele de trapaceiro. Apesar disso destruir a imagem de Saitama, a população reconheceu os esforços dos outros heróis, que arriscaram suas vidas para derrotar a criatura. Mais tarde, quando ele e Genos voltam para casa, eles recebem uma entrega através de um drone, já que eles moravam em uma área de risco e não existia outra forma de entrega. Eles recebem várias cartas de fãs do Genos, e somente uma agradecendo a Saitama. Porém, mesmo com a falta de reconhecimento da população, Saitama sobe de nível, tornando-se um membro da classe B, o que não deixa os outros heróis muito contentes. Na volta da associação, Saitama passa por um restaurante e acaba se encontrando com um Cavaleiro Sem Licença, descobrindo que ele quem tinha mandado a carta de agradecimento a ele. Um novo monstro surge e a heroína chamada Tornado, Rank 2 da classe S, é designada para enfrentar ele, matando ele facilmente. Enquanto isso, Saitama e Genos treinam com o herói Bang, Rank 3 da classe S, quando a associação convoca todos da classe para uma reunião e como Saitama pode ser de grande ajuda, ele vai junto, conhecer alguns dos outros heróis da classe S, mas por ser um da classe B, ele não é muito respeitado. Quando o representante da associação, Sith, inicia a reunião dizendo que a grande profeta, Lady Shibabawa, que ajudava a associação prevendo os perigos, morreu, mas antes da sua morte ela previu que a Terra estava em perigo, e como nenhuma outra profecia dela tinha falhado, e ela nunca tinha usado a palavra perigo, eles tinham certeza que algo muito acima do comum estava para acontecer com a Terra nos próximos 6 meses. Mas infelizmente ela morreu antes de dar mais detalhes, então eles não faziam ideia de quando aconteceria nesse período e nem o que seria, sendo complicado se preparar para algo tão perigoso. De repente eles são atacados por um alienígena de várias cabeças que veio de uma nave gigante, destruindo a cidade A em pouquíssimo tempo, sobrando somente o prédio da associação que era mais resistente. Sith fica em pânico, como tudo indicava que a profecia estava acontecendo. Quando Genos percebe, Saitama já tinha saído para enfrentar a criatura. Ele vê que a nave estava atirando munição por toda a cidade, motivo da destruição ter sido tão rápida. Enquanto isso, um dos heróis, Lalan, que estava a caminho da reunião da associação, tenta enfrentar o monstro que se regenera rapidamente, parecendo ser indestrutível, e começa a se dividir, se formando em vários indivíduos. Por sorte, os outros heróis aparecem para ajudar. Enquanto alguns enfrentam a criatura, outros procuram uma forma de deter sua nave, mas até King, um dos heróis conhecido como o homem mais forte do mundo, não sabe o que fazer para deter uma nave tão grande. Enquanto isso, Saitama já estava dentro da nave, derrotando todos os aliens que estavam nela, procurando pelo chefe da invasão. Do lado de fora da nave, os heróis continuam tentando encontrar uma forma de derrotar os alienígenas, que se regeneram, quando um deles descobre finalmente seu ponto fraco. Eles possuem uma bola de Good que, ao ser destruída, destrói o corpo do alien, e assim todos começam a cortar as criaturas em pedacinhos para acharem mais bolas de Good. Saitama segue invadindo a nave, mas acaba perdido, com 2 caminhos diferentes como opção. Ele então engana um alien dizendo que quer descobrir onde fica a saída para ir embora, e segue na direção contrária, chegando
na sala de controle da nave, derrotando todos nela. Os heróis percebem que uma energia estava crescendo rapidamente da nave e pede para que o local seja evacuado o mais rápido possível, e o Cavaleiro Sem Licença começa a recolher os sobreviventes do local quando o ataque da nave é lançado, mas Tornado, usando seu poder, para toda a munição e faz com que elas voltem para a nave, virando o ataque contra os aliens. E assim, enquanto alguns heróis derrotavam os aliens de fora da nave, outros resgatavam os civis. Saitama finalmente encontra o líder da invasão, chamado Boros. Boros conta que era um explorador do universo tão forte que não conseguia encontrar um rival que chegasse ao seu alcance, ficando entediado, semelhante a como Saitama se sentia, quando o vidente o informou que na Terra, um planeta distante, tinha um ser que estaria à sua altura e poderia acender a sua paixão pela batalha. Saitama então fica irritado com ele ter destruído toda a cidade só para acabar com seu tédio e dá o seu soco nele, mas ao contrário do que sempre acontece, ele destrói somente a armadura do alienígena, que explica que ela era usada para selar seu poder e agora ele estava livre para usar toda a sua força, se transformando em um monstro ainda maior e mais poderoso. Tornado volta a atacar a nave usando seu poder psíquico, deixando Genos impressionado com sua capacidade, quando o herói chamado Engine Knight alerta ele dizendo que Metal Knight é seu inimigo e para Genos ficar longe dele. Os heróis, percebendo que a última bola estava sendo escondida na cabeça do alien, finalmente derrota ele por completo, enquanto os outros resgatam a última sobrevivente do local, contudo caminhando para o fim da batalha. Enquanto isso, Saitama e Boros têm sua batalha, com ele achando que a vitória claramente será sua por conta dos seus poderes de alienígena, que permite que ele se cure em questão de segundos. Ele junta toda a sua força e ataca Saitama com tudo que tem o jogando na lua. Boros reflete que deveria ficar na sua forma máxima somente por um curto período, já que ela exigia muito dele, quando Saitama volta da lua irritando Boros, que o ataca com tudo novamente, mas dessa vez Saitama revida dando vários socos consecutivos transformando Boros em pedaços, mas ele se regenera e a luta continua. Os dois então dão seus golpes mais poderosos ao mesmo tempo, causando uma explosão com o impacto. Finalmente Boros é derrotado, entendendo que na verdade nunca teve chances e que Saitama estava pegando leve com ele o tempo todo, ao contrário dele que estava dando seu máximo. A nave então começa a cair com o impacto da luta, quando a Mai Mask chega e sem nem saber o que tinha acontecido, julga os heróis por chamarem aquela devastação de vitória, irritando todos. De repente Metal Knight aparece fazendo todos estranharem, principalmente Genos, que tinha sido alertado para ficar longe dele. Ele diz que foi até lá para pegar a tecnologia alienígena para criar armas poderosas para ele. Quando Saitama finalmente sai da nave, deixando o Tornado confusa e irritada ao saber que um mero classe B ajudou na missão. Depois da destruição, a cidade A foi varrida do mapa e o acontecimento da invasão dos alienígenas entrou para a história. A nave acabou ficando com Metal Knight e pouco depois a fortaleza da Associação de Heróis foi reconstruída, se tornando uma fortaleza impenetrável, com estradas que davam para todas as cidades, fazendo com que os heróis transitassem entre as cidades de maneira mais rápida. Além disso, os heróis da classe A para cima poderiam morar dentro do quartel-general, para fazerem o que fazem de melhor. O rei do submundo aparece atacando as cidades Z e Y, recebendo o nível de ameaça dragão, quando Genos chega salvando uma criancinha do local, e Saitama aparece em seguida matando o vilão com seu incrível soco. E aí, você já tinha assistido One Punch Man ou não? Comenta aqui embaixo e me diz se você quer uma parte 2 da próxima temporada desse anime. Caso você ainda não for, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber os vídeos novos aqui do canal. Toda semana pelo menos 3 vídeos aqui de vários e vários animes, beleza? Valeu galera, se cuidem!